Vamos lá, galera. Vamos falar hoje sobre República Velha ou dar continuidade a esse assunto conhecido como a República Velha. E dentro da República Velha existe aquela divisão que eu falei com vocês, que é a República da Espada e a República das Oligarquias. Na nossa última aula, eu falei sobre isso com vocês, né? O que é a República da Espada e o que é a República das Oligarquias. E eu lembro que eu falei que esse primeiro momento da República Velha, a chamada República da Espada, foi um governo de militares do Brasil, o Marechal Deodoro da Fonseca e o Marechal Floriano Peixoto, né? Então, o governo desses dois caras, o Marechal Deodoro da Fonseca e o Marechal Floriano Peixoto, toda essa estrutura aqui, o governo provisório de Deodoro, o governo eleito indiretamente de Deodoro em 1891, após a primeira Constituição da República, a sua renúncia e o vice Floriano, Marechal Floriano Peixoto, assumindo também a presidência, todo esse período aqui é conhecido como a República da Espada. Na última aula eu falei com vocês o que foi esses momentos, esses dois momentos aqui, e as principais características desses dois momentos. Por quê? Porque você chega na sua prova e aí a banca pede você marcar das opções abaixo, marca aquela que ocorreu no governo Doro na República Velha. Então, nos anos iniciais da República Velha. E aí você tem que saber as coisas que ocorreram aqui e que eu falei na última aula para vocês. Legal? E também, a questão da renúncia de Deodoro, que era o presidente do Brasil, e Floriano Peixoto, que era o vice, assumindo a presidência do Brasil. Diz a história que Floriano Peixoto assumiu a presidência do Brasil e o Brasil vivia uma forte crise. Que crise? Vamos lá. Existiu uma crise política no Brasil. Existiu uma forte crise no Brasil. Por quê? Porque o Congresso estava fechado. O Congresso estava fechado. Por que o Congresso estava fechado? Porque o Congresso havia feito oposição a Deodoro e Deodoro mandou fechar o Congresso. Isso gerou uma crise política no Brasil violenta, né? Onda de greves, a revolta da Armada, a segunda revolta da Armada. E quando o Floriano Peixoto assume a presidência, ele queria estancar essa crise política, ele determina a reabertura do Congresso e a volta da estrutura democrática e republicana ao país, né? Porque Deodoro havia dado um golpe nessa estrutura democrática, mandou fechar o Congresso. Só que além dessa crise política, havia uma crise econômica também, você lembra? Como ficou conhecida essa crise econômica aí que explodiu no governo de Deodoro da Fonseca? Floriano Peixoto assume e determina uma reforma bancária. Por que uma reforma bancária? Porque no governo Deodoro já havia feito um pacote de reformas que liberou bancos privados para imprimirem dinheiro. Você lembra no que deu? A crise do encilhamento. A crise do encilhamento. E aí, Floriano Peixoto, querendo estancar essa crise, querendo acabar com essa crise, imprime uma reforma bancária ao Brasil, proibindo bancos privados de imprimirem dinheiro. E dá um basta aí nessa crise que vem desde o governo Deodoro e que você viu comigo na última aula, que foi conhecida como a crise do encilhamento. Uma outra situação interessante aqui, no governo de Floriano Peixoto,
foi essa questão aqui, ó. O incentivo que Floriano Peixoto vai dar, olha só, um crédito para a compra de máquinas, equipamentos. E aí eu pergunto para você, se Floriano está dando crédito para quem quiser comprar máquinas, equipamentos, ele está impulsionando qual tipo de atividade no Brasil? A fabril, industrial ou a rural? Né? É a fabril ou é a rural? Qual é o tipo de atividade que Floriano está dando aqui? Incentivo, liberando crédito. Ora, ele está impulsionando o processo fabril no Brasil, desenvolvimento de indústria no Brasil. E isso faz com que no governo Floriano ele comece a ter problemas com as elites rurais. Por quê? Porque as elites rurais defendiam a ideia de que a vocação do Brasil era agrícola. Vocação agrícola e não industrial. Defendia-se a ideia de que o Brasil tinha que produzir aquilo que fazia melhor, que era produtos agrícolas. E comprar de fora, ou melhor, importar aquilo que os outros lá sabiam fazer melhor, que eram produtos industriais. Então, Floriano, querendo desenvolver um processo industrial no Brasil, vai começar a arrumar problemas aqui com as camadas rurais aqui do Brasil. Uma outra situação interessante aqui, que vai ocorrer no governo de Floriano Peixoto, são as chamadas medidas populares. Como assim medidas populares? Floriano Peixoto vai adotar algumas medidas populares no seu governo, como, por exemplo, construção de casas populares. Ou redução do preço redução e congelamento do valor da carne e do aluguel. Olha aí. Então, Floriano vai ficar marcado também em seu governo por essas políticas aí mais populares, né? Construção de casas populares, a redução e o congelamento do valor da carne e do aluguel, tudo isso para beneficiar as camadas mais pobres, né? Mais populares. Uma outra questão que marcou também muito o governo Floriano Peixoto foi isso aqui, ó. As revoltas contra Floriano Peixoto. Floriano Peixoto, presidente do Brasil, era conhecido como o Marechal de Ferro. Ó. O Marechal de Ferro. Por que conhecido como Marechal de Ferro? Porque muitos movimentos tentaram impedir a continuidade do governo de Floriano Peixoto. Muitos movimentos se levantaram para derrubar Floriano Peixoto. E Floriano Peixoto, desde o início, disse: podem deixar, deixem eles virem tentar me derrubar. Vou receber todo mundo na bala, no tiro. Não vou sair, vou levar o meu governo até o final. E ele levou o governo dele até o final e ficou conhecido como o Marechal de Ferro.
E quais foram essas revoltas? Quais foram essas revoltas que tentaram derrubar Floriano Peixoto? A chamada Carta Manifesto dos 13 Generais. O que foi a Carta Manifesto dos 13 Generais? A Carta Manifesto dos 13 Generais foi a reunião de 13 generais que juntos pediam a eleição presidencial no Brasil e a saída de Floriano Peixoto da presidência. Queriam derrubar Floriano Peixoto, tirar Floriano Peixoto. O que vai acontecer aqui? Esses 13 generais acabaram sendo presos e afastados do serviço militar pelo presidente Floriano Peixoto. Essa ação acaba por gerar a chamada Segunda Revolta da Armada. O que foi a Segunda Revolta da Armada? Não sei se você lembra da nossa última aula. O almirante Custódio de Mello, lá no governo Deodoro, ele explodiu o que ficou conhecido como a Revolta da Armada. Pegou um navio, apontou os canhões ali na Baía de Guanabara para o Rio, falou: ó, Deodoro, você não se retratar a respeito aí do fechamento do Congresso, sua postura aí antidemocrática, eu vou bombardear o Rio. Vou mandar uma bomba aí para você, na tua cabeça. Então ele fez isso aqui, fez pressão sobre Deodoro, diante desse quadro todo aí, Deodoro renunciou. Aqui agora, Floriano Peixoto manda prender generais, afasta os caras do serviço militar e surge ele, ó, Custódio de Mello, novamente, na Segunda Revolta da Armada. O que ele faz? A mesma coisa que ele fez aqui, ó, no governo Deodoro. Pega um navio, bota na Baía de Guanabara e ameaça Floriano Peixoto. Vou bombardear. Só que Floriano Peixoto mandou um recado para ele: vem quente que eu tô fervendo. Se tu mandar chuva, acaba chumbo por aí. E aí vamos ver quem vai se dar bem. Diante dessa pressão e resistência de Floriano, o que Custódio de Mello fez? Arregou e meteu o pé da Baía de Guanabara. Ou seja, mais um movimento frustrado para derrubar Floriano Peixoto. E, para finalizar, um outro movimento foi a Revolução Federalista do Rio Grande do Sul. Olha só, no Rio Grande do Sul, nós tivemos aí a disputa entre dois partidos políticos. Que partidos políticos foram esses? O Partido Federalista que lá no Rio Grande do Sul fazia oposição a Floriano. Era a oposição de Floriano Peixoto lá no Rio Grande do Sul, o PF, Partido Federalista. Esse Partido Federalista defendia, entre outras coisas,
a instalação do parlamentarismo no Brasil. Do outro lado, nós tínhamos o Partido Republicano Rio-Grandense, o PRR. Esse PRR apoiava era aliado, apoiava Floriano Peixoto. Ou seja, um partido era oposição e o outro partido resistia a essa oposição lá no Rio Grande do Sul, segurando esse movimento de revolta lá no Rio Grande do Sul, para que isso não tomasse uma proporção por todo o Brasil. O que Floriano Peixoto vai fazer aqui no Rio Grande do Sul? Floriano Peixoto vai fortalecer o Partido Republicano, que era o seu aliado, contra o Partido Federalista e segurar esse movimento de revolta até o final do seu governo. Ou seja, vários movimentos de revolta tentavam minar e derrubar Floriano Peixoto. Dentre eles, o Manifesto dos 13 Generais, a Segunda Revolta da Armada e a Revolução Federalista do Rio Grande do Sul. Todos esses movimentos foram contidos por Floriano Peixoto. E assim, Floriano Peixoto vai levando o seu governo até o final. Pessoal, para me ouvir bem, me ver legal, tá de boa na boa? Fala comigo. Me dá um retorno aí. Só para eu ver se está tudo bem aí com vocês. De boa na boa, tá safo, legal? Show, beleza. Eu falo isso porque eu estou tentando, eu botei para gravar aqui, eu nunca fiz isso, né? Eu recebi algumas mensagens aí de alguns alunos falando que não vão conseguir pegar essa aula de hoje, então o que eu fiz? Eu estou botando para gravar aqui para ver como é que funciona isso. Não sei se eu vou conseguir, mas eu estava preocupado aí de repente dar alguma pane. Bom, eu vou fazer o seguinte, vou apagar esse quadro e vou iniciar um outro quadro, já falando sobre a República das Oligarquias, que é a segunda etapa da República da Espada. Legal? Então, o que eu digo para você? Dá um print no quadro, caso você queira guardar essas informações, salva esse quadro aí, porque eu vou começar um outro quadro falando sobre a República das Oligarquias. Beleza? Floriano Peixoto levou o seu governo até o final. Só que agora, o que é que vai ocorrer? Eleição. Porque a eleição que havia colocado Deodoro e Floriano Peixoto na presidência do Brasil tinha sido eleição indireta. Você viu isso comigo na nossa última aula. Deodoro e Floriano, presidente e vice, haviam sido eleitos pelo Congresso, uma eleição indireta. Agora não. Agora é a Vera. O Brasil vai ter a sua primeira eleição direta. Quem vai votar? Nós vimos na última aula, os maiores de 21 anos, exceto mulheres, analfabetos, mendigos, soldados, religiosos ligados ao serviço da igreja. Então, o Brasil vai ter agora a sua primeira eleição direta na República, dando início aí a esse período que ficou conhecido como a República das Oligarquias
ou República Café com Leite, de 1894 até 1930. Ok? Começa essa próxima fase aí da história do Brasil, né? Que foi um governo das chamadas elites rurais do Brasil. Eu expliquei para você também na última aula que foi, né? O governo das oligarquias, ou o governo do café com leite, foi o domínio das elites rurais de São Paulo e Minas Gerais sobre a política brasileira. Legal? 36 anos aproximadamente, São Paulo e Minas dominaram a política brasileira num acordo. Né? E como é que foi isso? Olha, se liga aí. O que vai dizer a história para a gente? Que no ano de 1894 acaba o governo Floriano Peixoto. E aí vai ocorrer uma eleição. O Brasil vai parar para eleger o seu presidente do Brasil. População que pode votar vai às urnas para votar através do voto aberto e para maiores de 21 anos eles vão eleger o presidente do Brasil. Só que o que vai acontecer aí? Os militares vão tentar indicar um sucessor para Floriano Peixoto. Era o almirante Eduardo Vandenkolk, que vai disputar com esse cara aqui, ó, Prudente de Moraes. Quem era Prudente de Moraes? Prudente de Moraes era um representante das elites rurais paulistas, político conhecido no meio republicano brasileiro, homem muito importante na produção da primeira Constituição republicana, teve forte participação na primeira Constituição da República, aquela de 1891, do governo Deodoro, homem republicano atuante na política brasileira, disputou como representante dos militares e venceu. Na verdade, ele já era o favorito para vencer Deodoro lá atrás na eleição indireta. Mas como houve uma pressão dos militares sobre o Congresso, ele acabou perdendo. Só que agora não. O voto é direto. O povão vai votar. O povão, entre aspas, né? Os eleitores. Porque, na verdade, a estrutura política implementada no Brasil através do voto tirou a maioria da população do direito de votar, excluindo mulheres analfabetas. Então, aproximadamente participaram dessa eleição de 3 a 5% da população brasileira. É pouco. Mas ocorreu a eleição e ele foi eleito presidente do Brasil, Prudente de Moraes. Prudente de Moraes, representante das elites rurais. Olha só, com Prudente de Moraes, as elites rurais chegam ao poder. Prudente de Moraes foi o primeiro presidente civil do Brasil. Primeiro presidente civil do Brasil. Quem foi o primeiro presidente do Brasil? Deodoro, aqui na República da Espada. Quem foi o segundo presidente do Brasil? Floriano Peixoto.
também militar, aqui na República da Espada. E agora, sucedendo a Floriano Peixoto, Prudente de Moraes. Espera aí, Prudente de Moraes era militar? Não. Prudente de Moraes era um civil, o primeiro presidente civil do Brasil. Quem foi ele? Prudente de Moraes. Belezinha? Pega esse bizu aí. Para vencer os militares numa eleição, para desbancar os militares numa eleição, para se tornar o primeiro presidente civil, derrotando os militares na eleição, tem que ter muita prudência e também muita moral. Muita prudência e muita moral. Espera aí, quem teve muita prudência e muita moral para derrotar os militares na eleição? Prudente de Moraes. Com muita prudência e muita moral, se tornou o primeiro presidente civil do Brasil, levando as elites rurais ao poder, à presidência da República. E foi aqui no governo de Prudente de Moraes que surgiu isso aqui, ó. Foi no governo de Prudente de Moraes que surgiu a chamada Aliança Café com Leite entre os estados de São Paulo e Minas Gerais. Olha aqui. Entre os estados de São Paulo e Minas Gerais, surge no governo de Prudente de Moraes a chamada Aliança Café com Leite. Como que acontece isso? Ora, as elites rurais conseguiram colocar um representante na presidência do Brasil. Quem foi ele? Prudente de Moraes. Só que agora, no governo de Prudente de Moraes, uma outra pergunta é feita. Como nos manter no poder? Como continuar com a presidência do Brasil na mão? Conseguimos colocar um. Mas e o próximo presidente do Brasil? Será que será um representante nosso das elites rurais? Como que nós podemos fazer para sempre ter um presidente nosso à frente do Brasil? Bom, São Paulo e Minas chegaram à seguinte conclusão. Se juntar os votos de São Paulo e os votos de Minas Gerais, nós temos mais votos do que todo o Brasil. Juntando os eleitores de São Paulo e os eleitores de Minas Gerais, juntos, eles conseguem vencer as eleições no Brasil. E foi justamente isso que os dois estados fizeram. Se uniram, São Paulo e Minas Gerais, se uniram para quê? Para vencer a próxima eleição. E qual foi o acordo que eles dois fizeram? Na próxima eleição, nós apoiamos um candidato de São Paulo. Depois, nós vamos apoiar um candidato de Minas Gerais. Depois, um candidato de São Paulo. E depois, um candidato de Minas Gerais. E assim, sempre, São Paulo e Minas vai tendo um presidente na história do Brasil durante 36 anos. Olha aqui. 36 anos se passam e um presidente é indicado por São Paulo, o outro é indicado por Minas Gerais. Depois um indicado por São Paulo e depois outro indicado por Minas Gerais. E assim, sempre as elites rurais vão ter um presidente através dessa aliança para eleger
um presidente representante das elites rurais. Olha só, a Aliança do Café com Leite foi uma aliança que nasce para eleger um representante, um presidente, representante das elites rurais do Brasil. Surge aí, no governo de Prudente de Moraes, a Aliança São Paulo e Minas, a Aliança do Café com Leite. Só que dentro de um sistema republicano, não basta apenas você ter o presidente da República, né? Porque um presidente sem um Congresso, ele não consegue fazer nada. O que o presidente consegue fazer sem um Congresso? É muito complicado. Um presidente governar sem um Congresso, né? Você viu isso recentemente no impeachment da Dilma, né? A Dilma perdeu o apoio do Congresso, o Congresso foi lá e aprovou o processo de impeachment. Você viu o Temer passando pelas mesmas situações e o Congresso não aprovou o processo de impeachment dele. Você vê o Bolsonaro, antes de ser eleito, todo mundo falando, ele não vai conseguir governar porque ele não tem um Congresso. Então você vê muito esse papo de presidente, Congresso, o presidente precisa de apoio do Congresso, né? Uma coisa do mensalão, né? O mensalão do PT. Por que dizem que o PT comprou o Congresso, pagou os membros do Congresso para aprovar suas medidas? Porque é assim que funciona. O presidente precisa ter apoio do Congresso para que as suas medidas consigam passar e serem aprovadas. Então, aqui no governo de Prudente Moraes, as elites rurais conseguiam ter um presidente. Mas espera aí, e o Congresso? Eles precisam do Congresso. Por isso que aqui, ó, no governo Campos Salles, no governo de Campos Salles, o sucessor de Prudente de Moraes, foi montado isso aqui, ó. No governo de Campos Salles, foi montada a chamada política dos governadores. O que foi a política dos governadores? Foi uma aliança entre o governo federal presidente. Ó, o que foi a política dos governadores montada no governo de Campos Salles, o próximo presidente. Isso aqui deu certo. Ó. A Aliança do Café com Leite elegeu um representante das elites rurais para a presidência do Brasil para suceder Prudente de Moraes. Quem foi ele? Campos Salles, o novo representante das elites rurais. E foi o governo de Campos Salles que foi feita uma aliança entre o governo federal, ou seja, o presidente, e os governos estaduais. Quem são eles?
Os governadores dos estados. Ó. Governadores. Se liga só, presta atenção. No governo de Campos Salles, foi montada uma política dos governadores, a chamada política dos governadores. O que foi a política dos governadores? Foi uma aliança entre, olha só, hein, o governo federal, por isso política dos governadores. Que governadores? O governador geral do Brasil, presidente do Brasil, o governo federal, ó, o presidente do Brasil fez uma aliança com os governadores dos estados. Governadores dos estados. Para que o presidente fez uma aliança com os governadores dos estados? Para montar um congresso para que o presidente pudesse ter um congresso formado por deputados e senadores aliados. O que é um congresso, Wagner? Eu não sei o que é um congresso. Ora, o que é um congresso? Congresso é a união da Câmara dos Deputados Federais e os senadores do Senado. E os deputados federais representam quem? Os estados. Os senadores representam quem? Os estados. Cada estado elege o seu deputado e o seu senador para representá-los lá no Congresso, para lutar pelos direitos do seu estado no Congresso. Então, prestem bem atenção no que eu vou dizer para você. Um Congresso composto por deputados e senadores, se fossem deputados e senadores de oposição ao presidente, o presidente não consegue governar. Tudo que o presidente mandar para o Congresso vai vetar, vai barrar. Então, o que o presidente fala para os governadores? Governadores, quando chegar na época da eleição, aí no seu estado, vai para a rua e ajude a eleger deputados e senadores que me apoiem aqui no Congresso. Porque se eu tiver um Congresso que me apoia aqui, eu vou poder fazer tudo o que vocês me pedirem. O que vocês me pedirem para o seu estado, eu vou poder fazer. Então, vocês precisam me ajudar. Quando chegar em época de eleição, vai para a rua. Vai para a rua para ajudar a eleger somente deputados e senadores que me apoiem aqui no Congresso. Como ficou conhecida essa aliança entre o presidente e os governadores dos estados? A política dos governadores. Aí você me pergunta, e funcionou isso, Wagner? Será que funcionou? Será que esses governadores conseguiam montar esse congresso para apoiar o presidente? Será que a política dos governadores funcionou? Será que não entrava nenhum opositor?
Como será que funcionava a oposição lá dentro do Congresso? Será que a oposição conseguia? Será que a oposição conseguia colocar alguém para dentro do Congresso? A oposição era barrada, era impedida de entrar no Congresso. Os opositores das elites rurais eram barrados para entrar no Congresso. Mesmo que eleitos, foram criados mecanismos para barrar a entrada dos opositores no Congresso. Era o que ficou conhecido na história como a degola, na chamada Comissão Verificadora de Poderes. Se liga, o que era a chamada Comissão Verificadora? A Comissão Verificadora era aquela que analisava a ficha de todos aqueles que foram eleitos e via se eles eram ou não, se eles estavam ou não aptos para entrarem no Congresso. E adivinha o que sempre a Comissão Verificadora fazia com os opositores? A degola. O que era a degola? Degolar é cortar a cabeça. Ou seja, todas as vezes que um opositor era eleito, ele tinha que passar pela comissão verificadora. E na comissão verificadora, deixa eu ver quem é esse cara. Opa, esse cara aqui é da oposição. Esse cara vai dar trabalho para o presidente do Congresso. Então, esse cara não pode assumir, não. Ei, fulano, olha só. Infelizmente, aqui deu um problema na sua ficha. Volta na próxima eleição aí, de repente, né, tua ficha já foi regularizada. Mas o que tem aí? Eu não sei o que tem, não. Aí você vai dar o teu jeito aí fora, vai ver o que ficou, mas aqui não passou. Você está reprovado, forte abraço. O senhor está degolado, está fora, está morto para a política no Congresso. Não podemos aceitar o senhor aqui dentro. Então, a comissão verificadora executava a chamada degola dos opositores. Mas o que é isso, vai? Degola dos opositores, a comissão verificadora, os opositores barrados de entrar no Congresso durante a República das Oligarquias. Como ficou conhecido isso? A política dos governadores. Um mecanismo criado na República das Oligarquias para o Congresso estar na mão das elites rurais. Belezinha? Conseguiu pegar? O quadro é seu. Olha para ele. Pega ele aí. E me dá um retorno. E aí? Conseguiu pegar? Muito bom. De boa na boa. Vamos começar. Tira o seu print. Você que gosta de salvar aí o seu quadro. Legal. Pessoal, nós estamos diante de um dos assuntos mais cobrados na prova da ESA, que é a República Velha. República Velha, nos últimos 11 anos, deve ter caído aí uma base de 14 ou 16 vezes. O que quer dizer isso? Sempre cai um assunto ou outro sobre República Velha. Então, tem que ficar muito, mas muito atento a esse tema,
porque é um tema que sempre vem caindo na prova da ESA. Bom, aqui eu falei sobre os 2 primeiros presidentes da República Velha, né? Existiram vários outros presidentes da República Velha, né? Nós tivemos aí Rodrigues Alves, nós tivemos mais quem? Nós tivemos aí também Afonso Pena, Nilo Peçanha, nós tivemos aí o Marechal Hermes da Fonseca, Venceslau Braz, Arthur Bernardes, ou seja, o Brasil teve, durante esses 36 anos, vários presidentes que representaram os interesses das elites rurais aqui dentro do país ou foram indicados por eles aqui dentro da história do Brasil. Legal? Chegando ao final, aqui em 1930, no governo do presidente Washington Luiz, que foi o cara que aqui em 1930 foi deposto por Getúlio Vargas. Vou voltar a falar sobre isso melhor. Tá legal? É só para você entender o seguinte, eu falei aqui sobre o iniciozinho, mas daqui para frente ocorreram vários outros presidentes que eu vou falando para vocês em um momento ou outro o que vai estar acontecendo de importante no governo de cada um deles. Tá? Vou apagar esse quadro porque eu quero dar continuidade nessa nossa aulinha de hoje aí. Vamos nessa, rapaziada! Um abraço. Pontos importantes na República das Oligarquias. O que nós podemos falar que ocorreu de importante durante esse período aqui da história? Né? 1894 até 1930, o que vai ocorrer de importante dentro desse período e que você pode ver no seu concurso? Olha só. Você já ouviu falar do Funding Loan? Você já ouviu falar sobre isso aqui? Funding Loan. Não? Então, o Funding Loan vai ocorrer no final do governo de Prudente de Moraes e vai adentrar ao governo de Campos Salles. Lembra aqueles 2 presidentes? Então, final do governo Prudente, entrando no governo de Campos Salles, vai ocorrer o Funding Loan. O que é o Funding Loan? Resumindo o assunto, foi a renegociação da dívida externa brasileira e a retirada de um novo empréstimo. Olha só que bacana.
Cara, o Brasil tinha uma dívida impagável. E aí, o que vai ocorrer no final? O que vai ocorrer no finalzinho do governo Prudente Moraes? Prudente Moraes vai proferir aquela frase famosíssima, né? Devo, não nego, pago quando puder. Ou seja, vou dar calote nos credores, porque eu não tenho como pagar. Né? Então, o Brasil acabava de estar às portas aí de declarar moratória. O que é declarar moratória? Declarar que não tem condição de pagar. Não vai pagar a dívida, vai dar calote. E aí, o que vai acontecer? No finalzinho do governo de Prudente, vai ser enviada uma comissão de negociadores junto aos credores, lá fora, principalmente os ingleses, para negociar, ou melhor, renegociar a dívida brasileira. E o que eles vão estabelecer lá fora? Vamos renegociar a nossa dívida para retirar um novo empréstimo, porque o Brasil precisa de dinheiro para sair desse buraco. Então, o que a gente vai fazer? Vamos estancar essa dívida e estabelecer uns juros para essa dívida. O Brasil não tem como pagar a dívida, mas os juros a gente tem como pagar. Então, para a dívida, estanca a dívida e o Brasil vai pagando os juros dessa dívida todo ano. E, em troca dessa negociação, o Brasil pede mais um empréstimo, ou seja, é a renegociação da dívida externa brasileira e a retirada de um novo empréstimo na República das Oligarquias. Como ficou conhecida essa negociação? Funding-Loan. Legal? Pega essa aí. O que mais nós podemos falar aqui? Olha só. A primeira política de valorização do café, 1906. É o chamado Convênio de Taubaté. Olha aqui. A primeira política de valorização do café é o Convênio de Taubaté. O que diz a história? Diz a história que o café no Brasil, por volta do ano de 1904, começou a perder o seu valor. O preço do café começou a cair. Por que o preço do café começou a cair? Bom, por causa da chamada superprodução de café. O que é isso? Vamos lá. O café dava muito dinheiro no Brasil. Então, o cara que plantava café ganhava dinheiro com café, ganhava dinheiro e comprava mais terra. Ia plantar o quê? Café. Ele ganhava dinheiro com café, comprava mais terras e plantava o quê? Café. E ele ganhava mais dinheiro com o café e comprava mais terras e plantava o quê? Banana? Não, café. O que está dando dinheiro? Café. Então o cara compra terra, planta café. Compra terra, planta café. Compra terra, planta café. O cara senta o pau comprando terras e plantando café. Resultado, ele acaba produzindo mais café do que o mercado pode comprar. Então, o que vai acontecer? O mercado continua o mesmo, mas ele está produzindo mais café. Resultado, ele vende café para esse mercado e acaba sobrando, sempre sobrando café estocado. Com um acúmulo muito grande de café nos armazéns, nos estoques, esse café começa a apodrecer, esse café começa a perder valor. Porque, para não ter prejuízo total, o café é vendido a qualquer preço. Resultado, o preço do café começa a desabar no Brasil. E quando chegamos a 1906, chega a um nível insuportável de desvalorização do café, desse produto tão importante para a nossa economia. Então, o que vai acontecer aqui no Brasil? Os 3 principais estados produtores de café vão se unir para salvar o café do Brasil. E quais estados são esses? São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro.
E qual vai ser a saída encontrada por eles? Firmados na cidade de Taubaté, São Paulo. Ó, em Taubaté, São Paulo, os governadores desses 3 estados se reuniram para fazer o seguinte, ó. Vamos fazer o seguinte. Vamos pegar empréstimos e vamos comprar esse café estocado. Olha aí, o café está largado lá. O que a gente faz? A gente pega um empréstimo, compra esse café e some com esse café do mercado, acertado os governadores. Gente, nós temos crédito, nós produzimos muito café, então a gente tem crédito no mercado. Vamos pegar empréstimo. A gente compra todo esse café que está sobrando e some com esse café do mercado, esconde. Quando faltar café, opa, o preço do café volta a subir. O café sumiu, então o preço volta a subir. Quando o preço do café voltar a subir, a gente pega esse café que está escondido e vende. Resultado, a gente ainda vai conseguir obter lucro com isso. Como ficou conhecida essa negociação entre os 3 estados produtores para salvar o preço do café? Como ficou conhecida a primeira política de valorização do café? Como ficou conhecida essa questão que já caiu na prova da ESA, eu acho que umas 3 vezes nos últimos 11 anos. 2 ou 3 vezes, já caiu isso aí. É o Convênio de Taubaté. O que foi o Convênio de Taubaté? Uma política implementada pelos 3 grandes estados produtores, São Paulo, Rio e Minas, para salvar o café, para elevar o preço do café no Brasil. Questão que você pode encontrar este ano. Olha só, imagina, você chega na sua prova e aí a ESA quer saber de você quais foram os estados que se envolveram no chamado Convênio de Taubaté, em 1906. Quais foram os estados que assinaram o Convênio de Taubaté para salvar o café em 1906? São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Será o gabarito da sua questão. Pega essa aí, garoto! Outra situação interessante que vai ocorrer aqui, ó, dentro da República das Oligarquias. É a chamada campanha civilista. O que foi a campanha civilista? A campanha civilista vai ocorrer na eleição de 1910. Ó. Em 1910, vai haver um racha entre São Paulo e Minas Gerais. Olha aqui. São Paulo vai apoiar a candidatura de um civil. E Minas vai apoiar a candidatura de um militar. Daí tu já matou uma questão na prova para te arrebentar. Imagina, tu chega na tua prova e aí a ESA pergunta para você sobre a campanha civilista. A campanha civilista foi uma campanha apresentada por qual dos estados abaixo? Pô, civilista São Paulo, ó, CC, viu? Aqui, ó, SS, ó, São Paulo, S, civilista, S, ó, SS, São Paulo, civilista. Então, de quem foi a campanha civilista? De quem foi a campanha que apoiou um civil? Ó? SS, ó, São Paulo, civil. De quem foi essa campanha? A campanha civilista de São Paulo. A campanha civilista
foi a campanha de São Paulo, a presidência em 1910. Por quê? O Minas Gerais decidiu apoiar o militar, olha só, MM, Minas Militar. Pegou o bizu? Minas não pode apoiar o civil. Minas M apoia o militar M. Pegou esse bizu aí? Então, olha só, Minas Gerais vai apoiar a candidatura do Marechal Hermes da Fonseca. E São Paulo vai apoiar o civil, ó, o civil, o baiano, o Rui Barbosa. Lembra dele? Rui Barbosa. Então, Minas vai apoiar o Marechal Hermes e São Paulo vai apoiar Rui Barbosa para as eleições em 1910. Resultado: São Paulo, Rui Barbosa, derrotado. E Minas, que apoiou o Marechal Hermes, vai chegar à vitória. É a vitória da chamada, é a vitória sobre a chamada campanha civilista de São Paulo. Mas eles não tinham aliança? A aliança do café com leite? Ué, tinha uma aliança. Mas deixa eu te falar, meu, tem namorada não? Tá pegando ninguém não? Namorado, namorada? Tá bravo? Tá ruim? Tá ruim? Não, mestre, eu nunca peguei ninguém. Eu nem sei como é que beijo na boca. Eu sou tão, assim, sei lá. Eu acho que ninguém me quer. Eu fico pensando que eu nunca vou ter ninguém na vida, ninguém me olha. Calma. Ei, calma. Foca nos estudos. Né? Passa para a ESA. Quando você botar aquela farda tem um efeito encantador. Quando você botar aquela farda, essa feiura vai sumir assim, ó, rapidinho. Vai ficar bonito, vai ficar bonita. Né? E rapidinho vai aparecer um príncipe, uma princesa, e vocês vão ser felizes para sempre. Pô, mestre, que bom, obrigado pelo incentivo aí. Eu vou até estudar agora com mais afinco, com mais força, e acredito que essa minha vida vai mudar. Povo, é uma relação, e relação tem briga, tem confusão, né? Então, o que aconteceu aqui? Essa aliança vai ter briga. Eles vão acabar, cada um indo para um lado ali em 1910, cada um lançando a sua candidatura. Minas vai receber ainda o apoio do Rio Grande do Sul, né, do PRR, que vai apoiar ele aqui, e vão conseguir eleger o Marechal Hermes presidente do Brasil aí. Tá legal? Na chamada campanha civilista. E aí, olha só, uma parada aqui importante pra caramba, hein? Olha só, se liga no que eu vou falar para vocês aqui. Quem foi eleito presidente do Brasil? Ó, cara, olha só. Presta atenção no que eu vou falar para você agora. Se essa parada aqui cair, na tua prova, vai deixar uma galera no chão. Vai passar por cima. Presta atenção. É a chamada campanha salvacionista. Em 1911, quem era o presidente? O Marechal Hermes. Em 1911, Hermes da Fonseca começa a sofrer
uma pressão dos militares. Pressão dos militares para quê, Wagner? Vários militares, oficiais, se unem em volta de Marechal Hermes e começam a pressioná-lo. Pressioná-lo aqui, a organizar um movimento aqui no Brasil para derrubar as oligarquias nos governos estaduais. Começar a atacar os governos dos estados, tirando governadores que apoiavam as oligarquias e trocando esses caras por interventores, homens que iam governar em nome de Hermes da Fonseca nos estados, para livrar vários estados do Brasil do domínio das oligarquias, das elites rurais. Então, dentro do governo de Hermes, em 1911, começa um movimento para derrubar as oligarquias da política brasileira. Só que foi um movimento pressionado pelos militares. Hermes vai nessa onda, nessa pressão, começa a atacar as oligarquias, só que o governo dele vai chegar ao final, olha só, o governo dele chega ao final, em 1914, e ele não consegue derrubar as oligarquias. Resultado, as oligarquias conseguem eleger um outro presidente, chamado Venceslau Braz, representante deles. E aí essa ameaça ao governo deles, essa ameaça ao domínio das elites rurais, é afastada com a chegada de Venceslau Braz. Ou seja, Hermes não consegue derrubar as oligarquias. Ele tenta, em vários estados, ele coloca interventores, ele luta contra isso, mas não conhece. O que é importante para você? Saber que essa tentativa dentro do governo de Hermes, pressionado pelos militares, para derrubar as oligarquias, ficou conhecido como a campanha salvacionista, que começa aqui, logo no ano seguinte. Ó. Em 1910, Hermes é eleito. Logo no ano seguinte, ele começa esse movimento chamado campanha salvacionista, organizado aí por militares ligados a Hermes, do chamado movimento positivista aqui no Brasil. Militares ligados ao movimento positivista aqui no Brasil e tentam derrubar o governo das oligarquias. Belezinha? E aí, meu povo? Fala comigo aí. Tá dando para pegar? Hoje, a aula tá rendendo, hein? Tá me ouvindo bem? Fala aí. Tá dando para entender legal? Show! Belezinha. Vou avançar mais um pouquinho para o nosso último quadro, hein? Beleza? Nosso último quadro é o próximo quadro aí. Legal?
lá. Beleza? Vem comigo. Vamos falar sobre a economia na República Velha. A economia do país dentro desses dois períodos. Né? Você sabe que a República Velha ela compreende tanto a República da Espada como a República das Oligarquias. Né? Então, quando a gente fala sobre a economia na República Velha, a gente está falando sobre o desenvolvimento de atividades econômicas dentro desse período. Né? Por exemplo, o que se desenvolvia muito aqui dentro do mercado interno? Né? Ó, o açúcar. Né? O açúcar na República Velha ficou altamente voltado para o mercado interno, para atender o mercado interno brasileiro. O algodão altamente voltado para atender o mercado externo, mas também atendia, né, as indústrias têxteis que foram surgindo pelo Brasil, nas principais capitais. O algodão atendia tanto o mercado interno quanto o mercado externo. Tá? E o cacau? Pô, o cacau foi uma grande surpresa aqui na República Velha. Né? O algodão, né, tanto o açúcar, o algodão e o cacau, produtos que eram fortemente desenvolvidos na região Nordeste. Especificamente o cacau, lá no sul da Bahia, né? Aquelas regiões lá de Ilhéus, no sul da Bahia, né? Então, lá no sul da Bahia, surge uma elite rural fortíssima em cima da produção de cacau, tá? Produto que vai ganhar o mundo. O cacau brasileiro vai encontrar mercados na África, na Europa, na América, vai arrebentar. Só que qual vai ser a grande problemática aqui do cacau? Os ingleses, cara. Os ingleses vão ver a importância que o cacau está ganhando no mercado e vão começar também a produzir, né? Vão começar a plantar e vender cacau nas suas colônias, nos seus domínios, né? Os ingleses começam a desenvolver o plantio do cacau e aí começam a competir e vão começar a quebrar o nosso mercado lá fora. Os ingleses são bravos, né, filho? E aí eu quero dar destaque a esse produto aqui, ó. Aí eu quero dar um destaque. Por quê? Porque vai que cai na sua prova, né? Então, olha só. A borracha, ela ganhou um destaque aqui na República Velha, né? A borracha aqui ganhou destaque na região amazônica, né? Na sua exploração na região amazônica, nos seringais do Amazonas, né? Na exploração do látex, borracha, seringueiras, tudo isso está ligado à questão da borracha. Né? Seringueira é aquela árvore onde você extrai o látex para a produção da borracha. Né? Então, a região amazônica é uma região fortíssima nessa atividade, no momento onde o mundo queria esse produto aqui no Brasil, tinha aos montes, que era a borracha. Parece que os automóveis estão surgindo com força na Europa, na América do Norte, e isso vai fazer com que, para a produção dos pneus, ocorra uma corrida atrás da borracha. Moral da história, a borracha vai ganhar grande destaque na economia brasileira lá na região amazônica. Inclusive servindo de pano de fundo para isso aqui, ó. Se liga. A região do Acre pertencia à Bolívia. O Acre pertencia à Bolívia. Só que no Acre,
havia um grande número de brasileiros que trabalhavam ali na exploração do látex. Isso gerava muita guerra entre o governo do Acre e o governo do Amazonas, né? Guerra mesmo, gente morrendo, conflitos armados, enfim. Para resolver isso, em 1903, foi assinado o Tratado de Petrópolis. O que foi o Tratado de Petrópolis? O Brasil faz uma proposta para comprar o Acre da Bolívia. O Acre pertence à Bolívia. E por meio do Tratado de Petrópolis, o Brasil vai adquirir o Acre, vai tomar o Acre, né, em troca do pagamento de uma indenização e do compromisso de construir uma ferrovia, né, a chamada Madeira Mamoré. Ok? Então, essa a borracha, né, durante a República Velha, está diretamente ligada à anexação do Acre ao Brasil. Pegue essa informação aí, que é importante. Tá legal? Uma outra coisa que vai também chamar bastante atenção aqui é essa aqui, ó. São os movimentos operários dos grandes centros urbanos, né? E aí nós vamos ter o seguinte: o que são movimentos operários? Vamos lá. Durante a República Velha, as pessoas vão começar a sair do campo e vão começar a partir para o êxodo rural, né? Partindo das áreas rurais para os grandes centros urbanos, acreditando que a vida na cidade seria melhor. A vida na cidade é melhor do que no campo. Aqui a vida no campo é muito penosa, muito dura. Na cidade nós vamos ter vida melhor. Então começa a migrar do campo para a cidade. Só que essa galera vai chegar na cidade e vai encontrar uma exploração tão intensa quanto no campo, né? A vida é muito difícil, uma exploração muito intensa, altas horas de trabalho, jornada de trabalho muito extensa, salários baixos, condição de vida muito cara. Então eles acabam trocando uma exploração pela outra. E aí começam a surgir movimentos, né, que vão começar a brigar pelo direito do chamado operariado. Quem é o operariado ou operário? Trabalhador. E aí começam a surgir os primeiros sindicatos. Olha aqui, hein? Sindicatos. Movimentos anarquistas começam com os imigrantes italianos. Muitos imigrantes italianos vieram para cá trabalhar no campo, e aí saíam do campo, iam para os centros urbanos trabalhar nas fábricas, e aí eles traziam com eles as ideias do movimento anarquista lá na Itália, que lutava pelo direito dos trabalhadores, um movimento mais radical, mais agressivo, mais violento. E isso começa também a ser inserido nos movimentos operários aqui. Nós vamos ter aí também, aqui no Brasil, ó, a entrada do socialismo, né? Aqui, a criação do Partido Comunista Brasileiro em 1920, né? As ideias comunistas começam a entrar no Brasil, a ideia de que o trabalhador é explorado pelo seu patrão e não pode admitir isso, ele tem que lutar, é a chamada luta de classes, né, entre o proletariado, o trabalhador, e o patrão, que é chamado de burguês, dentro da ideologia socialista comunista, né? Então, olha só, nós vamos ter também o movimento católico, também lutando em nome dos operários, do povo, né? Um movimento mais brando, mais tranquilo, mas também reivindicando melhores condições de vida para os trabalhadores. E nós vamos ter, olha que interessante, a primeira greve geral do Brasil, em 1917.
primeiro movimento de greve geral do Brasil, né, em 1917, que vai constituir o que a gente conhece como os movimentos operários na República Velha, né? Movimentos que vão começar a exigir melhores condições de trabalho para o trabalhador, salários, cargas de trabalho mais reduzidas, direitos trabalhistas, né? Então, a partir disso aí, desses movimentos, começam as negociações para melhorar as condições dos trabalhadores no Brasil. E vamos ter também as chamadas revoltas na República. Ó, as revoltas na República Velha, tá? O que são as revoltas na República Velha? São movimentos de revolta que vão ocorrer dentro desse período da história, tá? E que, na verdade, vai ficar para a nossa próxima aula. É um assunto muito extenso, muito grande. Na nossa próxima aula, você vai ver, por exemplo, que ocorreram as chamadas revoltas messiânicas, que se dividem em dois tipos, né? Em duas revoltas. A de Canudos, que é do contestado. Mal importantíssima. Só revoltas, já deve ter caído na prova da ESA nos últimos 11 anos, umas 6 vezes. Chutando, tá? Umas 6 vezes. Então, é um assunto importantíssimo, né? Então, nós vamos ter as revoltas messiânicas. Olha só. Temos a revolta vacina, a da chibata. Uma outra revolta também, chamada revolta da chibata. Nós vamos ter essa revolta aqui, ó. O cangaço, né? Essa aqui, ó. A chamada Semana de Arte. A Semana de Arte de 22. Semana de Arte de 22. Tem também essa aqui, ó. As revoltas tenentistas. Revoltas tenentistas. Um outro movimento de revolta também bem legal. A gente vai estudar também, já caiu aí mais ou menos umas 2 vezes na prova da ESA, né? E aqui você vai ter, dentro dos movimentos tenentistas, você tem aqui 18 do Forte, a revolta de 1924, e também a gente vai ter aqui a chamada Coluna Prestes. O que é isso aqui? São movimentos chamados movimentos tenentistas. 3 revoltas que nós vamos ver na próxima aula, tá? Foram as revoltas que ocorreram na República Velha. Revoltas messiânicas, Canudos e Contestado, revolta da vacina, revolta da chibata, o cangaço, a Semana de Arte de 22 e os movimentos tenentistas, 18 do Forte, 1924, e a chamada Coluna Prestes, ou seja, muitas revoltas que nós vamos ter aí na nossa próxima aula. Legal? Então, pessoal, hoje nós finalizamos aí essa nossa aulinha. Se você tiver alguma dúvida aí, é só você falar. Dá um tempinho aí para você tirar o seu print. Se tiver alguma pergunta aí, pode fazer. Quem tem alguma pergunta? Belezinha? Tudo de boa na boa?
Legal, pessoal. Então, tudo legal, tudo de boa, na boa, maneiro, bacana, show. Então, olha só, forte abraço para você. Olha, fé na missão, tá? A data da prova, todo mundo já sabe, mudou a data da prova. A data mudou, mas você é o mesmo, né? Você é o mesmo focado, você é aquele mesmo que tem o objetivo de vencer. Então não para, continua papirando. Ah, mestre, mas poxa, o curso está fechado, estou sem aula presencial, estou tendo dificuldades. Não interessa. Vai no seu ritmo, vai como você pode, cai para dentro. Ora, tem dificuldade de estudar? Faz o básico, basicão, né? Pega, faz um planejamento por dia, estuda uma matéria por dia e faz exercícios. Ah, mas mestre, eu só tenho os exercícios que já tinham sido dados em sala de aula. Então, são esses mesmos. A repetição faz parte do treinamento. Então, refaz esses exercícios, refaz e faz de novo, né? E vamos com tudo, né? Pega todo dia uma matéria para você estudar, para você revisar, e aí você pega a videoaula, faz exercício, pega a videoaula, faz exercício, pega a teoria, lê, sublinha, rabisca, monta grupo de estudos aí com seus amigos, é fundamental, né? Bota esse grupo de vocês aí para funcionar, joga questão toda hora, tá fazendo uma questão, travou, tira foto, joga no grupo, galera, quem pode me ajudar? Vamos colocar as coisas para funcionar. Nós temos que levantar, você não pode ficar prostrado, cabeça baixa, acreditando que não vai dar, que ano que vem tem mais um ano e ano que vem é o seu ano. Não, este é o teu ano. Não pare. Vamos com tudo, porque nós vamos vencer. Belezinha? Você vai vencer. Este é o ano 2020. Ah, não, 2020 é um ano perdido para a concorrência. Para você, não. Você vai vencer. Então, vamos junto, vamos nessa. A gente está tentando fazer o melhor para vocês aí e eu espero que eu esteja ajudando vocês de alguma forma. Tá legal? Então, forte abraço do mestre, tamo junto. O que vocês precisarem, pode me chamar no WhatsApp, lá no privado. Precisou de alguma coisa, quer falar, quer tirar uma dúvida, contem comigo. Nada mudou, tamo junto. Essa briga é nossa, nós vamos vencer. Essa vitória é tua, essa vitória é minha, essa vitória é nossa e nós vamos vencer. Legal? Vamos com tudo. Fé na missão. Brasil. Valeu? Show! Abraço, galera! Valeu!